Olá pessoal, bem-vindos a mais um Entendeu o Pai aqui no YouTube e também no Spotify. Não esqueça de seguir a gente também no Instagram para acompanhar todos os novos episódios e os recortes temáticos. Bom, Quarto episódio, dando continuidade. Matamos Pedro e matamos Paulo. nós não, o Imperador Nero, Nero matou os dois no mesmo ano. no mesmo ano. E aí? Caminhamos para onde agora? A igreja continua mesmo que na mesma toada dos apóstolos, né? Todos continuam sendo perseguidos, o que não impede que continuem os processos de evangelizar, de catequizar e de espalhar. Então a igreja, no primeiro, no segundo século especialmente, depois de Cristo, vive essa vida de, ao mesmo tempo, continuar pregando e se expandindo, que nem nós comentamos nos episódios anteriores, né, que a perseguição à igreja geralmente tem o efeito contrário de fazer a igreja crescer, se expandir, e por um lado ter que lidar com essas perseguições e viver às vezes da forma que dá. Então, às vezes a igreja se mostra mais e corre o risco de ser mais perseguida, e às vezes a igreja se esconde mais para evitar ser perseguida. Mas ela continuou tendo pessoas que continuaram distribuindo a palavra e crescendo e chegando a outras cidades. A igreja cristã católica? Pode usar o termo católica. O termo católico é uma palavra grega que significa universal. Ele foi rapidamente associado à igreja porque é a igreja que está presente no mundo inteiro. Só vira o nome de uma igreja específica quando depois você começa a ter várias divisões das igrejas, e aí a gente chama uma dessas igrejas, né, das divisões, com o nome de católica. Mas nós vamos chegar lá. Foi uma demanda que o pessoal... Super demanda para o pessoal entender. Isso, pois é. Mas nós vamos explicar a divisão das igrejas num próximo vídeo, mas por enquanto a gente só tem uma, que é as diversas comunidades espalhadas pelo Império cristãs, fundadas pelos apóstolos e pelas gerações seguintes. E continuaram sendo difundidas, mas sendo sempre atacadas por Roma agora. Sim. Pelo Império Romano, independente de onde ela esteja. O que acontece? A gente conversou que no início o cristianismo era perseguido como se fosse uma seita do judaísmo. Só que rapidamente os próprios judeus acabariam, né, tendo esse sistema encerrado, porque Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Logo após o surgimento da igreja cristã, você tem o que a gente chama de as revoltas judaicas do ano 66. E o Império manda, então, exércitos para suprimir o Império Romano. Jerusalém. Tem uma guerra brutal, com episódios muito famosos, como a resistência e o suicídio coletivo na fortaleza de Massada, que é muito citado. Mas no ano 70, o general Tito, que é filho do imperador Vespasiano e que seria o futuro imperador Tito, conquista e destrói Jerusalém, e inclusive destrói o templo. O templo sagrado é destruído. Que hoje você visita só o que sobrou, que é o Muro das Lamentações. Aquilo era o templo. Aquilo é só a parede que ficou, não do complexo do templo, né? Não do prédio central. O templo precede a Jesus, então. Muitos anos. Na verdade, o templo você tem 2 ou 3, dependendo de como você conta. Você tem o templo de Salomão, que é o original, que aí deve ser por volta do ano 980 a.C., quase 1000 anos antes de Cristo. Depois, quando os judeus são exilados para a Babilônia destrói o primeiro templo, eles voltam quando os persas deixam eles voltarem. Eles constroem novamente no mesmo lugar, um bem mais modesto, porque agora eles não eram independentes, eles não tinham recursos, que é o segundo templo. E esse segundo templo ele é reformado ou reconstruído, então você pode contar como se fosse o terceiro ou como se fosse a reforma do segundo, que é o templo de Herodes o Grande, que foi o que perseguiu Jesus bebê, que nós falamos, que ele reforma o templo e coloca, né, o templo naquela que a gente comentou, né, naquela opulência, né, naquele estado maravilhoso, que era até ser destruído no ano 70. Então, e uma vez que Jerusalém é destruída no ano 70,
existe uma mudança da política do Império Romano em relação aos judeus, que antes era uma política de tolerância, né? Você podia viver... Eu vou tolerar esse sujeito aí. Você podia viver, inclusive você podia seguir a sua própria lei, ter seus próprios tribunais, etc. E você tem, depois das revoltas judaicas, você tem uma primeira fuga por causa da guerra. Depois você ainda tem uma segunda tentativa de rebelião, que é a revolta de Bar Kokhba, que aí realmente não tem como. Então, em 130 depois de Cristo, você tem a mais importante do que chama a diáspora. Já ouviu falar de a diáspora dos judeus? Já ouvi falar, mas o que é a diáspora? Diáspora é um nome que significa, é uma palavra que significa dispersão. E teve várias diásporas ao longo da história dos judeus, mas a com D maiúsculo, digamos assim, que é a maior, é quando em 130 o Império Romano proíbe a presença de judeus na Terra Santa. Então, tipo assim, se você é judeu, sai daqui, você não pode viver aqui. E aí eles até construíram uma cidade romana, que eles chamavam a Alia Capitolina, em cima do que era a antiga Jerusalém, mas sabe assim, com o nome romano, com templos de deuses romanos, e eles proíbem E aí os judeus teve que se espalhar pelo mundo. Então, isso também que tem essa ideia de que o judeu está em toda parte do mundo. Os judeus se espalham tanto, assim, uns vão para o Oriente, então, por exemplo, o Talmud, que é a compilação rabínica da tradição. Menos, Matheus. Você já escutou para falar, provavelmente, o Talmud? Talmud? Não. É a tradição religiosa dos rabinos comentando as escrituras judaicas. O máximo que eu judeu só lá as cadeirinhas no casamento, aquilo ali. Isso aí eu nunca escutei. Então, por exemplo, depois que o templo é destruído, você não tem mais sacerdotes. Porque os sacerdotes eles ficavam no templo fazendo os ritos. Sim. Depois que o templo é destruído, o judaísmo migra para a tradição atual, que é a tradição rabínica. Você não tem mais um templo, você não tem mais sacrifícios. Os rabinos não têm templo. Você tem as comunidades nas sinagogas. Aí viram uma sinagoga. E a tradição... Como se fosse uma igreja, nossa, hoje. Como se fosse um... Do catolicismo. Como se fosse um centro social religioso. Sim. A vida religiosa e comunitária gira em torno da sinagoga. Então, por exemplo, a primeira edição, digamos assim, né, a primeira versão do Talmud foi feita no Oriente, fora do Império Romano. Mas os judeus que se migram dentro do Império Romano, e eles ficam muito tempo dispersos. Então você tem os judeus no noroeste da Europa, e começa a ter uma língua própria, uma cultura própria. Os judeus no sudoeste da Europa. Tudo dominado pelos romanos. Só que como não estava na Terra Santa, podia ficar. Podia ficar em Jerusalém. Só não podia ficar em Jerusalém. Porque a ideia era, se eles estão dispersos, eles não têm força para enfrentar. Então, o fato de que o centro do judaísmo, né, o centro religioso, né, e o centro cultural da identidade do judaísmo ter sido destruído logo após o surgimento da igreja cristã, também contribui para essa emancipação do cristianismo em relação ao judaísmo. Porque você não tem mais um templo, você não tem mais um tribunal religioso. Você não está mais com aquela ligação tão direta ao judaísmo. Então, o cristianismo fica mais livre, digamos assim, fica mais autônomo. Entre aspas. Exato. Assim, quem quiser, venha. E começa a se espalhar nisso que a gente fala, sempre se espalhando e sempre perseguido. Pois é, agora, essa perseguição. Você falou que o que mais botou pilha foi Nero. Nero foi a primeira. Pronto. Mas não foi a pior. Não, isso que eu queria dizer. Depois de Nero veio quem? E continuou a perseguição? Piorou? Durante 2 séculos, durante uns 250 anos, o cristianismo é muito perseguido pelo Império Romano. E você tem 2 grandes acusações contra os cristãos. A primeira, ironicamente, é ateísmo. Era uma acusação formal nos tribunais de Roma contra os cristãos por 2 motivos. Primeiro, cada província do Império Romano tinha os seus deuses. Mas tem um culto que em toda província tem que ter esse culto, que é o culto imperial, o culto ao imperador. Seja no início do Império... Que é um ser sagrado para ele. Seja no início do Império ao último imperador, porque no início do Império eles ainda eram meio constrangidos
de que um ser humano não podia ser Deus normal. Então ele esperava o cara morrer, e aí o Senado romano proclamava o imperador defunto como um novo Deus. Sim. E geralmente o imperador atual, Roma, era muito difícil você ter uma sucessão de primogenitura, porque foi muito difícil para os imperadores romanos terem filhos sucessores. Então geralmente o que o imperador romano fazia? Adotava o general que ele queria que sucedesse ele. Então o general escolhia o sucessor e adotava como filho. Então o imperador, que é esse filho adotado, falava que ele era filho de Deus. Qual Deus? O último imperador que foi proclamado Deus. Então o imperador, no início do império, ele é sagrado porque ele é filho do último imperador, que é divino. Só que ali, no segundo século, assim, eles perdem o pudor e aí já vira Deus em vida mesmo. Então, esse culto ao imperador era o principal que os cristãos se recusavam a participar. E eles, então, eram acusados de ateísmo, no sentido de negar a divindade do imperador. E uma segunda acusação que se fazia, olha que ironia, os cristãos eles se reuniam em segredo, obviamente, porque era uma questão perseguida, então começou a surgir muitos rumores do que acontecia nessas reuniões secretas dos cristãos. E uma das grandes acusações que fazia-se era de canibalismo. Que beleza. Por quê? Porque quando você toma o pão e o vinho na ceia, você diz que é o corpo e o sangue de Cristo. Está comendo gente. Então você está comendo gente. Porque Cristo, para ele, é simplesmente uma pessoa. Então, essa má interpretação sobre a doutrina da Santa Ceia levou a uma acusação de canibalismo. Uma interpretação que convinha a eles. Exato. Então você tem essas duas acusações, que são as principais acusações, digamos assim, jurídicas pelos quais os cristãos eram condenava e matava. Condenava e matava. No início, como o cristianismo era muito pequeno, era uma questão muito local. Quem perseguia os cristãos eram mais os governadores das províncias do que o imperador. O imperador de Roma nem se preocupava com isso. Mas, progressivamente, quando o cristianismo mais se espalha, mais ele se torna um problema nessa negação da divindade do imperador, que as pessoas achavam que era uma ameaça à estabilidade política do império, porque é uma questão de legitimação do seu poder, né? O seu poder ser divino é como você justifica socialmente o seu poder. Mas Roma continuou a igreja católica crescendo, a igreja cristã crescendo, mesmo tendo matado Paulo, tendo matado Pedro. Olha só. Teoricamente, o imperador está ali. O imperador está ali. Então você tem várias ondas. Dele. Você tem várias ondas de perseguição. Então a primeira é sobre Nero. Sim. A segunda é sobre o imperador Domiciano. Que, por exemplo... Mas não é o sucessor de Nero. Não. Pula-se algum. Todos esses imperadores pulam os que são mais rigorosos. Foi durante o imperador Domiciano que o apóstolo João morreu, preso, na ilha de Patmos. O apóstolo João, as pessoas falam que todos os apóstolos morreram martirizados, menos o apóstolo João, que morreu de velhice. Mas a tradição, na verdade, um governador mandou ele entrar. Mandou ele jogar ele num caldeirão fervente. Só que quando ele entrou, ele não se queimou. O governador ficou chocado e assim, o que está acontecendo? O governador furou. Só que o governador enfiou a mão e ele se queimou. Não, mas aí depois disso, o governador toma um choque e manda prender ele na ilha de Patmos. E aí as pessoas dizem que não foi martirizado porque ele morreu de velhice, mas é bem provável que ele tenha sido martirizado por deixar de, não apenas pela prisão rigorosa, mas era muito comum quando um prisioneiro ficava muito velho, você parar de dar suprimentos para ele para deixar o prisioneiro morrer de inanição. Não, aliás, só fazendo aí um adendozinho, você indicou o filme Paulo. Paulo, Apóstolo de Cristo. Esse final de semana eu vi, ele tá no Prime Video, sensacional. Ver eles presos, né? O ator é o Caviezel, né? O Jim Caviezel. Sensacional, que faz o Lucas. Eu achei que ele fazia Paulo. Até eu entender demorou um pouquinho, que eu custo um pouco. Mas assim, um filme sensacional. Conta ali a história mesmo e como ele se converteu e
A imagem de amor que ele tinha, que ele passou, sensacional. Gente, filmaço. E nesse filme mostra ele preso numa prisão famosa em Roma, a prisão Marmentina. Você pode visitar as ruínas da prisão Marmentina. Olha que legal, velho. Então, as ondas de perseguição, o apóstolo João morreu nessa perseguição do imperador Domiciano. Logo depois, você tem uma fase de Roma, que a historiografia conta muito bem o período dos 5 bons imperadores. Imperadores que governaram muito bem, que deram paz e prosperidade, o auge do império. Mas para os cristãos, esse auge foi meio terrível. O imperador Trajano, que é um famoso imperador, persegue brutalmente os cristãos. O imperador Marco Aurélio, que é super famoso pelo livro que ele escreveu, As Meditações de Marco Aurélio. Cleópatra? Não. Marco Antônio. Marco Aurélio. Que é famoso por ser do filme Gladiador. Marco Antônio. Marco Aurélio é o Gladiador. O filme Gladiador. Sensacional. Que é um filme sensacional. Vai ter o 2 daqui a pouco. Com o Russell. Com o Russell Crowe. Quem faz o imperador Marco Aurélio no filme é o Richard Harris, que é também um grande ator. E ele também, não que ele ativamente promoveu, mas ele deixou a perseguição também. Marco Aurélio. Eu só confundi o Marco. Tem muitos Marcos, é um nome comum. Então, mas Marco Aurélio. O imperador Sétimo Severo também fez uma perseguição. Nunca ouvi falar. A segunda pior perseguição é a perseguição do imperador Décio. Nunca ouvi falar. Terrível. Tem a perseguição do imperador Valeriano. Menos ainda. E tem uma grande perseguição, que é a última e a pior delas, que é a perseguição do imperador Diocleciano. Ele é mais famosinho. Ele é mais famosinho porque ele é um imperador importante na história de Roma. Ele que inventa essa coisa de dividir o império no império ocidental e oriental. Eu vou falar assim, Roma do Ocidente, Roma do Oriente. Quem inventa isso é ele. Roma, império. Que ele quer dizer. Império. Então você tem essas várias ondas de perseguição, mas mesmo assim, nas catacumbas, nas pequenas comunidades, a igreja se expande. Vou te dar um exemplo. No ano 100... que é mais ou menos no final do primeiro século. Eu tô vendo aqui, ó. Anos 60 morreu Paulo e Pedro. 64 ou 67. Na década de 90, terminou de escrever a Bíblia. Sim, na década de 90. A gente coloca a morte do último apóstolo, do apóstolo João, no ano 100. No final do primeiro século. Então, nesse 100, vamos pensar. O Novo Testamento acabou de ser escrito e o último apóstolo vivo acabou de falecer. Você tinha mais ou menos 40 comunidades cristãs bem estabelecidas. Tem esse número, né? Os historiadores colocam assim, como se tivesse 40 cidades em que você tem uma comunidade cristã razoável. Não uns gato pingado, né? Tipo assim, enche uma sala, né? A comunidade, em 40 mais ou menos, no ano 100. No ano 300... Isso já incomodava? Você vê que tem alguma coisa ali que... No ano 300, nesses 200 anos... O cristianismo já é 10% da população do império. Em 200 anos, você passou de 40 salinhas para 10% da população do império. E o principal foco social, digamos assim, começa de baixo. Começa de soldados, escravos, né, plebeus. Quem está com a vida boa, teoricamente, né? Assim, está acostumado com o status quo. Você procura a Deus quando você está, né? Teoricamente, tá? Só tô comentando isso, né? Então é isso. Então, tá lá em cima, deixa os deuses aqui. Começa assim. Romanos mesmo, que tá tudo ótimo. No ano 300. Então, é nesse século IV, que são os anos 300, sim, que você tem a grande virada de chave imperial. O império deixa de perseguir para se relacionar. Começa a aceitar. Então, é nesse século que você tem a expansão mais brutal. Então, por exemplo, se levou 200 anos para você chegar em 10% da população do império... Uma coisa é ser perseguido, outra coisa é ser aceito. Exato. Então, se levou 200 anos para você conseguir 10% da população, em 50 anos, de 300 a 350, você passa de 10% para 56% da população do império. É mais cristão do que... Mais cristão do que pagão. Pagão, vai. Então, assim, aí a grande questão é como deu esse boom. Então tem várias respostas. Primeiro, pregação, começa-se com a pregação pura e simples. Parece que, dado Roma, tinha até, não uma preocupação que a gente chamaria hoje de social,
mas tinha uma preocupação política de agradar o povo. Já ouviu falar pão e circo? A política do pão e circo, né? Roma dava pão de graça e dava entretenimento de graça quando a coisa estava feia, para impedir o povo de... Rebelião. Mas aí era o máximo que o Estado fazia pelo povo. Você aceitava que aquilo acalmaria o Exato. povo, digamos assim. Foi a igreja cristã que introduziu no âmbito social a noção de caridade. De realmente você ter uma preocupação real em cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar dos deficientes, dos velhos, etc. Então, isso também é um dos motivos pelo qual o cristianismo teve capilaridade. Porque foi a religião que não tentava justificar pelo destino que você tinha que passar por aquilo. Que, assim, se você tem alguém sofrendo do seu lado, isso é uma missão sua de ajudar. Isso ajuda a espalhar. Para mim, se você segue as histórias da tradição da igreja, também muitos mártires nesses primeiros séculos, e muitas histórias de milagres associadas a esses mártires. E quem continua fazendo milagre? Então, existem várias histórias. Porque os apóstolos receberam esse dom, digamos assim. E depois deles, eles morreram. Milagres continuam acontecendo, se você acredita no poder do Espírito Santo, milagres continuam acontecendo ao longo da história toda. Então, pois é, mas quais são esses milagres? A história da igreja guarda muitas histórias de o que as igrejas que guardam memória litúrgica se chamariam de santos. Então, por exemplo, histórias de curas, histórias de pessoas que as pessoas tentavam matar e não conseguiam matar de primeira ou de jeito nenhum. Ou então relíquias dos santos que continuaram a ter. Então, são várias histórias que, é claro que a historiografia mais cética atual vai tratar com um certo ceticismo, mas é uma história que a tradição da igreja sempre aceitou e o povo da época também estava acostumado a esse tipo de histórias e que ajuda a propagar. E, que nem você disse, que geralmente as coisas apertam quando a situação está ruim. Eu só vou na igreja quando o negócio está ruim, Matheus. Existe um grande problema na história de Roma, que é chamado a crise do terceiro século. O terceiro século foi terrível. Foi século de fome, foi século de doenças, foi século de não conseguir ter um governo estável, porque os generais matavam o imperador para se tornar um imperador e assim sucessivamente. Teve anos que teve 5 imperadores, 4 imperadores, porque era um caos. Teve uma época em que aí cada general falou assim, então deixa Roma pra lá, vou cuidar dessa parte aqui do império. Aí teve guerra civil para recuperar as partes do império que o general tomou. Eu tô feliz aqui. Então assim, foi uma época terrível. Eu ainda sou daquela mentalidade que alguém tem que mandar. Senão vira uma anarquia. Assim, Roma é exatamente essa teoria sua que faz com que Roma tenha que migrar de uma república para um império. A gente está mais acostumado, hoje em dia, a monarquias virarem repúblicas. Sim. No caso de Roma, uma república virou um império. Sim. Porque realmente era muito difícil de você cuidar dos problemas administrativos do império com uma classe aristocrática muito conflituosa entre si. Mas o problema é que Roma deu certo demais. No que Roma deu certo demais, ela ficou muito grande. Muita gente. Qualquer problema, obviamente, demorava a chegar, demorava a responder. Então, assim, Roma, tanto que uma das saídas, por exemplo, o imperador Diocleciano inventou assim, vamos dividir, sabe? Vamos botar um imperador pro leste e um imperador pro oeste, você vai ter subimperador. Tudo bem, subimperador, mas achei que um é o maior. Então, tinha 2 imperadores? Ele chegou a dividir o império em 2 mesmo, assim. E depois se reunifica, depois separa de novo. Então, achar saída política... Eu achei que ele tinha feito só, tipo, 2 subprefeituras, entendeu? Quem manda sou eu, e você é o meu gerente, Quem inventou vice foi o imperador Diocleciano, né? Ele inventou assim, vai ter um Augustus e vai ter um César. Vai ter um sub. Augustus é o top. Na nomenclatura que ele determinou, Augusto era o top e o César era o segundo. Não sabia disso, não. Então, esse era o problema. Então, também uma teoria é de que o cristianismo deu uma resposta
para a sociedade a crise do terceiro século, que foi uma crise realmente muito problemática. E olha que engraçado, isso é um ponto que as pessoas costumam brincar. Cada imperador novo, digamos assim, imperador que conseguiu governar com alguma estabilidade, tentava dar um lastro religioso para o seu governo, porque é uma das formas mais clássicas de legitimar poder. Um desses, por exemplo, o imperador Aureliano, que é um dos mais famosos imperadores, inventou uma religião, o culto ao sol invicto. E aí muitos historiadores recentes, que são os mais céticos, que ficam, né, duvidando das coisas, falam assim, olha só, a maior celebração desse sol invicto era 25 de dezembro. E aí depois que a igreja surgiu, a igreja copiou e botou o Natal em 25 de dezembro. Então assim, é claro que a religião e o Estado... Lembra que a gente falou no nosso primeiro episódio, política e religião na antiguidade não são coisas separadas, tudo está sempre junto. Agora, quando Roma aceita o cristianismo, com Constantino Grande, exatamente. Aceitou, as pessoas se confundem e acham que ele declarou religião oficial. Não foi. Ele deu a liberdade. A liberdade de culto para todas as religiões. No Edito de Milão, de 313, ele concede liberdade para todas as religiões do Império. Ninguém vai ser perseguido. Só que tem um problema. Ele se converteu ao cristianismo. Não, isso que eu ia perguntar. Qual teria sido o primeiro? Foi ele? Ele foi o primeiro imperador cristão. Como é que ele chama? Constantino Grande. Constantino foi o primeiro. E ele é um imperador muito importante por várias coisas. Primeiro, ele rejunta o império todo, dessas divisões que eu acabei de te falar. Ele dá liberdade de todos, cultuarem quem quiser. Aí vai bombar o cristianismo. Exatamente. Ele se converte. O cara tá com a faca e o queijo. Ele se converte ao cristianismo, então não apenas a religião é tolerada, como é a religião do imperador. Pode não ser oficial, mas o imperador tá botando fé. Só do imperador ser, muita gente já atrás. Sim, e ele funda Constantinopla. A cidade famosa de Constantinopla, que hoje é Istambul, que hoje é a Turquia, ele funda e transforma na capital do Império. Ele transferiu de Roma para Constantinopla. O Oriente sempre foi muito mais rico do que o Ocidente. Então é muito mais importante você vigiar a parte de cá do Oriente do que o Ocidente. Então... rico, você fala em quê? Rico. Por causa de quê? Porque são as civilizações mais antigas, surgem no Oriente. O Egito surge no Oriente. A Grécia surge na parte oriental. Plantação e comércio. Tá. Rotas para a Pérsia, para a Índia, de caravana. O Oriente é sempre mais rico do que o Ocidente. Eles iam lá fazer negócio? Então, como é que Constantino se converte? Os historiadores mais céticos vão dizer assim, ele viu que o povo estava virando cristão e aceitou. Mas a história... Ele tirou outra eleição para ganhar. A história oficial... ele estava numa das guerras civis contra um dos imperadores inimigos dele. E ele tem um sonho. Ele sonha que ele está, enfim, no campo assim, do acampamento e olha para o céu se abre. E aparece um símbolo, que é um dos símbolos mais famosos do cristianismo desde então, que a gente chama de a Cruz de Constantino, ou Tirô, que é um X com um P. Você vê isso em várias igrejas. O Papa carrega isso, não carrega? Olha. Esse Tirô, que é a Cruz de Constantino, são as iniciais de Cristo em grego. As duas primeiras letras de Cristo em grego. E ele escuta, ou ele vê escrito, uma frase. In hoc signo vinces. Com este símbolo vencerás. Jesus. E ele acorda no dia seguinte, e ele manda todos os soldados colocarem nos escudos o símbolo. Que doido. Que eram as iniciais de Cristo. E ele ganha a batalha e vira imperador sozinho de Roma. Ele se converte. Tipo assim, Deus me deu a vitória. Oh, que doido, hein? E aí ele passa a promover o cristianismo. Não como religião oficial, mas como a religião do imperador. Então, que nem eu comentei com você, que a primeira basílica de São Pedro, em cima do túmulo do apóstolo Pedro, foi construída a mando do imperador Constantino. Então ele começa a construir as igrejas, né? Ele começa a financiar... nesse como é que chama? A Cruz de Constantino, o Tirô, o XP. O XP, Tirô. O que o Papa carrega
Ele não tem bastão com essa... É um dos símbolos mais utilizados pela igreja, oficialmente. Porque é um símbolo de um cristianismo. Primeiro, se você acredita na história, né? Tipo, Deus revelou ao imperador para converter o imperador e acabar com a perseguição. E por um outro lado, é um símbolo de uma igreja que passou a ser aceita. Né? De uma igreja que passou a ser efetivamente. E aí, lembra que eu falei que em 300 era 10%, em 350 era 56%? A liberdade de culto foi em 313. Então é dali que explodiu, efetivamente. O primeiro país, o primeiro estado a aceitar o cristianismo como religião oficial, não é o Império Romano, é o Reino da Armênia. A Armênia torna o cristianismo religião oficial no ano 301 depois de Cristo. 301, tá. E o Império Romano se torna oficialmente cristão, aí é o contrário. É a religião oficial do Império. Só é permitido o cristianismo. Passa de ser só o paganismo... teve isso? Voltou? Saiu de ser só o paganismo perseguindo o cristão. Paganismo? Por que paganismo? Paganismo é como a gente chama as religiões Você falou assim, mitológicas. Os caras são pagãos. Que é o paganismo? Seguir uma mitologia... Mitologia? Que diviniza a natureza. Então, por exemplo, Zeus é o deus do céu e do raio. Deméter é a deusa da agricultura. Né? Poseidon é o deus dos mares. Então, assim... Mas o Roma era pagã, então. Esse aí que são os deuses gregos que eles colocam em forma romana. Tá. Então, passa de ser um estado pagão que persegue cristãos para um estado que aceita todas as religiões. Eu aprendi, desculpa, estado pagão bacana. Para um estado cristão e exclusivamente cristão. E aí começa a perseguir os outros? Se torna ilegal ser pagão. E aí, isso no ano 380, pelo Edito da Tessalônica, o imperador Teodósio o Grande transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Que nome, né, velho? Deus sabe os nomes de cor. É o nome da cidade. Isso é doentio, velho. É o Edito. O que é um edito? É tipo uma lei, uma proclamação, né, um edito imperial, de Milão, que foi o de Constantino em 313, e o da Tessalônica foi do Teodósio em 380. Tessalônica. Ok. Então, é assim que, de uma religião perseguida, ela se torna oficial do Império Romano, e depois oficial da Europa inteira. Os bárbaros invadem, mas a igreja converte os bárbaros invasores. Né? E é assim que a Europa é cristã até hoje. A ver os próximos capítulos. Boa. Entendi bem, então. Aí chegamos a um ponto, então, que o cristianismo está dominando a Europa. Está dominando a Europa. E com as grandes navegações dominará a maior parte do mundo. Pois é, porque ainda não é domínio oriental total do cristianismo. Ele ainda tem que chegar em outras religiões. Quem dominava o Egito? Quem dominava... Exatamente. Nas fronteiras do Império Romano... Pois é. Qual era Você tinha as religiões locais, pagãs, mais o culto imperial, que foi lentamente sendo convertidas ao cristianismo. Seja de forma orgânica, por pregação, por conversão, seja depois de forma oficial. Na guerra. Não exatamente na guerra, na lei, digamos assim. Então, quando os bárbaros invadem, existe uma grande preocupação, porque os bárbaros são pagãos. São pagãos. Aí é outro panteão mitológico, né? Aí é Odin, Thor, etc. Sim. Outros deuses pagãos. Ou outras culturas germânicas, né? Outras divindades. Mas quando eles entram, a igreja é a única coisa organizada do império. O império está caindo aos pedaços, né? Os imperadores trocam que nem a inflação galopa. Inflação não é um problema recente, tá? Inflação é um problema antiquíssimo. Então, a única coisa que está organizada é a igreja. E a igreja consegue meio que sobreviver às invasões bárbaras, lidar com os bárbaros e converter os bárbaros. Ok. E é assim que, hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. É a maior religião? É a maior religião do mundo, ainda com alguma folga. Com alguma folga. Você tem em torno de 2 bilhões de cristãos no mundo hoje. Só que aí nós estamos falando de várias igrejas cristãs. Divididos em várias igrejas cristãs. Que é aí que nós vamos chegar. Nós vamos chegar. No próximo episódio. Então, gente, se você gostou desse vídeo,
curta, se inscreva no canal, nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no nosso perfil, no Instagram, onde nós postamos toda semana um episódio e também os recortes. Se você tem dúvidas, comentem. Se você tem sugestões de temas, comentem. Nós vamos fazer vídeos também tirando as dúvidas de vocês. Então, até uma próxima e nos vemos lá. O próximo episódio já é dúvida de alguém que me questionou. Exatamente. Qual foi a pergunta que ele fez? O que é uma igreja protestante? Não sei. Mas nós vamos descobrir. Até mais, pessoal. Abraço.